Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus, não é verdade? Aleluia, que maravilha. Sábado, lembrando que hoje nós temos a nossa reunião, aleluia, de pastores, líderes, né? De departamentos na Igreja Verbo da Vida às 16 horas. Vai ser um tempo maravilhoso, uma palavra do coração dos céus para animar os pastores, os líderes, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus por isso, não é verdade? E nós tivemos ontem à noite um Verbo no Lar, pastor Silas e Jane lá ministrando, né, sobre a fidelidade, a importância de estarmos unidos no corpo de Cristo. A igreja está crescendo, avançando, mesmo vindo percalços, não pode parar a igreja, nada pode parar a igreja do Senhor. A porta do inferno, o governo do mundo não parará a igreja do Senhor. Amém? Aleluia. Então, nós estamos falando de um reino inabalável. E nós estamos chegando no final. Amém? E o próximo que eu fizer, que será o último, ele vai ser uma ministração a respeito de você ser batizado no Espírito Santo com o fruir em línguas. Então se prepare, porque um reino inabalável só se torna inabalável quando fluímos na oração em línguas em Cristo Jesus. Amém? A evidência não é o batismo. O batismo traz a evidência. Amém? Então, o reino fluindo de dentro. Jesus disse em Lucas 17, 21, o reino de Deus não vem com visível aparência. O fato de não ser visível é a prova que as coisas se manifestam. O fato de não ser visível é a prova que as coisas se manifestam. Nem dirão, eiro aqui, nem dirão, lá está. Não, o reino de Deus não está aqui nem lá. Jesus disse assim, o reino de Deus está dentro de vós, está dentro de nós. Imagino que nós sejamos muito maiores por dentro do que por fora. Imagino que nós sejamos muito mais altos no espírito do que no corpo. Graças a Deus, eu meço 1,70 m, provavelmente eu tenho 2, 3, 4 metros. Coisa maravilhosa, não é verdade? O sonho de todo baixinho é ser alto, viu, irmãos? Então eu sou alto no espírito. Se você é baixinho, veja que você é alto no espírito. O reino de Deus está dentro de vós. O que isso significa? Eu quero que você entenda. Número 1, significa que nós não dependemos de ninguém. Coisa maravilhosa, né? Número 2, significa que nós não dependemos de nada natural. Número 3, significa que nós não dependemos nem das nossas obras, nem das nossas performances psicológica, emocional, evolucional. O reino de Deus transcende nas nossas almas, transcende ao nosso corpo. O reino de Deus não é visível, mas é real, está dentro de nós. Aleluia. Então, se eu tenho necessidade de algo, preciso saber que dentro de mim já o está. E assim posso vencer. Não há guerra que eu esteja passando, ou lutas, ou circunstâncias, ou aflições, que já não foi resolvida dentro do meu espírito. A resposta está por dentro. Não há leão, não há urso, não há gigante, não há exército, não há tempestade que estejamos enfrentando, que no nosso espírito já não temos vencido. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. A nossa alma, que é o nosso lado natural, aleluia, psicológico, emocional, pertence ao tempo, mas o nosso espírito pertence à eternidade, o Kairós de Deus. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz, eu te estabeleci por cabeça e não por cauda. Que coisa maravilhosa, né? Então, nesse reino, fé é o propósito que passa por processo. 1 Pedro 1, 6, o verso 9, diz assim, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, a mais no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 ao 9.
Aleluia. Você fica feliz por isso? Se alegra por isso? Quando começamos a andar com Deus, conhecendo as suas promessas, o seu propósito para nós, vamos percebendo que sempre temos um caminho até chegar a esse lugar. Esse caminho chamamos de processo. Toda promessa de Deus tem um tempo para se manifestar na nossa vida. Durante esse tempo, Deus trabalha em nós, trata com o nosso espírito, alma e corpo. Deus quer nos ensinar a passar por esses processos de forma inabalável, atravessando tudo e saindo muito mais forte no final de tudo. Entenda que quem vive no espírito não sofre derrota, passa por processo. Deus valoriza o processo tanto quanto o resultado. Aprenda a receber os milagres, mas valorize os processos. Mais do que lhe dar uma bênção, Deus o quer fazer a própria bênção. Pois para Deus você e eu somos mais importantes que o milagre que precisamos. É por isso que Deus quer nos ensinar a lidar com o processo. Entenda que cada situação que estivermos vivendo é um processo de Deus em nossas vidas. Quando estamos dominados pela nossa alma, só vemos o processo, mas quem vive no Espírito enxerga o propósito, e assim atravessar o processo de forma inabalável é a confiança da nossa fé em Deus. Alguns princípios precisamos aprender durante esta caminhada. Aprender a viver bem e alegre em todas as circunstâncias. A primeira característica que precisamos desenvolver em nós para vencer os processos é manifestação de alegria do Espírito, independente das circunstâncias. Paulo disse: aprendei a viver alegre em toda qualquer situação. Pedro inicia o texto acima nos ensinando que o primeiro passo é exultar, é mais e mais, enfatiza, exultais com alegria indizíveis. A fé não nos faz apenas passar, mas exultar-se de alegria em meus processos. A fé nos coloca dentro de um lugar que todas as coisas são possíveis àquele que crê. E quando nós cremos, não importa a tempestade, não importa o processo, importa que Deus está conosco. Aleluia! Deus quer te dar hoje, meu irmão, óleo de alegria em vez de espírito angustiado. Você é capaz de exultar em meio a uma tribulação? Tiago diz: alegre-se em passar por várias tribulações. Só quem tem um espírito inabalável consegue. Comece hoje a sorrir e se alegrar antes mesmo de ver o milagre que tanto espera. Hebreus capítulo 3, o verso 17 ao 19 diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Hebreus 3, 17, aliás, Abacuque 3, 17, 19. Que Hebreus aqui, não é verdade? Entender que tribulação tem data de validade é muito importante. Aleluia, graças a Deus, sabe, irmãos? Tudo pode acontecer, tudo, mas o Senhor sempre estará conosco. Pedro destaca por breve tempo, que é por breve tempo. Tribulação tem data de validade. O que precisamos é desenvolver em nós a perseverança para atravessar esse processo de forma inabalável. Aleluia, aleluia. Nós precisamos perseverar e continuar crendo, mesmo quando tudo diz não, continuar avançando quando tudo nos empurra para trás. Hebreus 10, de 36 diz: com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aleluia! Devemos confirmar o valor da nossa fé. Uma vez confirmado o valor da nossa fé, é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. A fé é uma condição que Deus nos deu para passar pelo fogo e não ser afetado. É como o ouro, que ao passar por altas temperaturas, mais brilhoso fica. As tribulações são como fogo que vai apurar o ouro, nossa fé. O fogo não tem poder contra a fé, simplesmente porque ela não é dessa terra e não é perecível. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha do fogo, mas o fogo não teve poder sobre eles.
Passaremos livremente na fornalha, porque com eles estava o quarto homem, e conosco estará Jesus, que é o quarto homem. Não importa a temperatura do fogo que eu e você podemos estar passando, em algumas áreas da nossa vida. Se permanecermos crendo, sairemos desse processo e nem cheiro de fumaça haverá em nós. Isaías 43:2 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa poderosa essa palavra, né? E eu quero, meu irmão, te animar. Eu quero, meu irmão, te animar. Aleluia. Tenha a palavra no seu coração. Tenha a palavra no seu coração. Tenha uma revelação clara de Jesus em você. Na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo. Acolhei com mansidão as palavras em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Uma das coisas mais transformadoras da nossa vida é quando temos uma revelação, quando uma verdade de Deus é desvendada em nosso espírito. Nesse ponto, tudo muda. Toda revelação é uma obra do Espírito Santo em nós. E sempre que há uma revelação, há uma transformação. Toda vez que os nossos olhos se abrem para compreender a palavra que Deus nos deu, transformações profundas acontecem em nós. Em Mateus capítulo 18, Pedro teve a revelação de quem era Jesus e ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aleluia. Ele teve a visão correta de quem era Jesus. E quando isso acontece, a nossa identidade é revelada também em nosso coração. Jesus respondeu e disse: tu és Pedro. Ao ter uma revelação de quem era Jesus, ele descobriu qual era a sua própria identidade. Assim é conosco em meio aos processos. Ao recebermos a revelação em nosso espírito, passamos a entender que somos filhos amados do Pai, que nele podemos todas as coisas e que através dele podemos vencer todas as coisas e permanecer inabaláveis. Lembrando, meu irmão, minha irmã, que amanhã será, no domingo será o último dessa série Um Reino Inabalável. E eu vou estar ministrando sobre o Espírito Santo nos batizando com fogo e línguas de fogo e vento impetuoso sobre a nossa vida. E muitos serão batizados em línguas, aqueles que creem e aqueles que querem crer serão batizados. Viva num reino inabalável. Tenha uma revelação completa de Jesus. Estamos vivendo os últimos dias da terra. Estamos vivendo aquilo que Deus tem para nós. Viva um lugar de segurança de um reino inabalável. E tudo que for externo será abalável. Um bom dia, Pastor Beto Fernandes que te ama. Em nome de Jesus. Amém.